Ainda quer me tirar daqui. Medida protetiva. Passada. Guys, Abayo Michael here, and I just happened something very sad for me and for everyone involved. That was an episode of aggression, like I don't know how to say that, mas meu pai me bateu e eu falo em português de novo, sabe? E eu tenho 24 anos, sabe? Ele não me respeita e ele me agrediu, sabe? De volta, depois de tanto tempo, né? E comigo tentando fazer ele me enxergar de tantas formas, muitas vezes, sabe? Por muitas vezes. E foi muito cruel, assim. Meu pai me agredindo, sabe? Meu Deus. Ele já tinha agredido minha mãe. Me agrediu de volta. Porque ele tinha me agredido antes. E eu tinha perdoado ele, já tinha falado, né? Que eu ficava triste com isso. Das vezes que eu tinha saído de casa antes, foi por causa dele. Porque ele, pra minha transição, por eu ser quem eu sou, nunca me apoiou. Por eu pintar a unha, eu saí de casa lá no Barreirinho, em Curitiba. Por eu pintar a unha. Porque eles falaram que... Primeiro, quando eu virei, que eu não queria dar as coisas do Boticário que eu tinha ganhado lá no serviço, que eu tinha recém-entrado pra minha mãe, ela queria, eu falei que eu não ia dar. Daí ela falou, vai se pintar agora? Daí eu pensei assim, se eu quisesse, eu acho que eu falei se eu não quisesse, eu não lembro. Mas ela perguntou, vai se pintar agora? Né? Antes de pensar em transição, disso e aquilo. E aí, eu peguei, desde daquele momento, né, eu comecei a me cuidar, comecei a florescer, sabe? Pintei minhas unhas. Eu sabia que quando eu fosse dar o passo pra eu ser quem eu sou, pra eu desabrochar, isso aconteceria.
eu precisaria de dinheiro, eu precisaria me sustentar, sabe? Ter um trabalho. Isso desde pequeno eu já tinha noção. Desde pequeno eu tinha noção. E aí, por isso eu esperei chegar naquele momento até eu trabalhar pra eu começar a me desabrochar, sabe? E naquele momento, quando eu pintei as unhas, né, meu pai, eu sabia que eles já tinham dado o recado, que minha mãe falou, sabe que se você fizer isso, teu pai vai te bater, né? Uma coisa assim, teu pai vai te bater. Eu falei, ele que venha. Eu ainda disse assim, ele que venha. Isso ela só cogitando a pintar a unha, antes de eu estar assim, estar em transição. Sabe que ele pode te bater, né? Eu falei, ele que venha. Ela disse isso pra mim, ela sabe. Lá no Barreirinha, em Curitiba. Então as agressões não são de hoje, não é de agora, tá? E por isso eu fiquei tentando, né, fazer as coisas acontecerem, me humilhando. Tinha ido pra igreja de volta pra ver se eles me amavam, aquela coisa toda, ilusória. E nada, né? Em nada, em nada, em nada. Graças a Deus conheci Jesus lá, que me ajudou a enxergar tudo isso, me curou de verdade. E graças a ele eu tô aqui. Né? E agora os orixás que cuidam de mim, que também são Jesus, vocês vão entender, mas enfim. Então, naquela época, como eu tava dizendo, ele tinha me agredido no Barreirinha. Quando eu tinha recém pintado a unha, que eu saí de casa porque eu pintei a unha. Eu falei, pai, mãe, pintei a unha, né? Daí eu falei, em respeito a vocês, e em respeito a mim, eu vou sair de casa. Né? E aí meu pai falou, por mim tudo bem. Cagou, assim, ó. Cagou que eu ia sair de casa só porque eu tinha pintado a unha. Né? Ele foi assistir TV. E eu tava me cagando de medo, porque ele não gostava, ele nunca me apoiou nisso, sabe? E eu entendo, assim, não preconceito, mas... Não preconceito, mas, assim... Eu entendo a incompreensão que se tinha, sabe? Acerca da transexualidade, de pessoas transgêneros. Mas, gente, 2024, olha quantas informações nós já recebemos, sabe? Sobre transição, sabe? Acordem, acordem. E ele já vendo aqui que tinha uma filha assim, e eu falando, pai, mãe, se informem, nada. Teve que chegar nesse ponto. Então, infelizmente, né, isso aconteceu, de ele me agredir de volta, depois de muitos anos, porque naquela época, eu falo, mas não concluo, mas naquela época ele me agrediu também, durante uma festa. Eu tinha saído nessa ocasião, quando eu tinha pintado as unhas, realmente, eles deixaram eu sair, sabe? Ele cagou mesmo, porque ele não queria que eu pintasse a unha. Eu não sabia pra onde eu ia, eu estava com a minha cara e com a minha coragem, sabe? Confiando em mim, na minha intuição de que era isso, que eu era assim, que eu ia passar por que fosse preciso pra eu ser quem eu sou. Fiquei na casa do John em 2019. Do John Crackle, meu grande amor, sabe? O John é meu grande amor. E eu fiquei lá na casa dele 2 dias e eu não sabia pra onde eu ia, porque eu não podia ficar lá, porque, né, não tinha como eu ficar lá. E daí, graças às deusas, a chefe da minha mãe me acolheu, e daí eu fiquei morando com ela, e depois de um tempo eu voltava lá pra ver meus pais. E numa dessas ocasiões que eu dormi lá, se eu não me engano, ele me agrediu. Disse que eu tinha acabado com a vida dele. Tipo, ele me agrediu, assim. Tava bêbado, e eu fiquei muito assustada, assim, muito assustada. Eu tava com dread ainda dourado. Tem uma foto daquela época, essa foto aqui. Foi nessa época ele me bateu, gente. E, sabe, podia buscar informação, né? Amor é básico, não professa a palavrinha lá. A palavrinha, quando eu falo, é debochando da palavra de Deus não professada, tá? Mas não que eu deboche da palavra de Deus, porque eu amo. Inclusive, a palavra de Deus é o nosso solário, que eu uso, que eu falo todo dia no canal de Eleuá, tá? Do tarô. A gente lê uma palavra ali porque faz parte, tá? Mas quando eu falo livrinho é quando não professam, tá? É a palavra não professada. Só um pouquinho. Então eu falei pra ele. No livrinho eu tava explicando. Enfim, eu tô nervosa ainda. A gente tô aqui com o tarô na mão, inclusive. Caiu uma carta. Enforcado. Eita, acabou. Acabou pra ele. Graças às deusas. Ai, graças. Acabou pra ele e pra mim também. Porque agora a minha vida vai começar, né? Ai, gente. Através de uma tragédia eu sei que vem coisa boa aí, né? Eu não sei porque tem essa intuição, mas enfim. Mas voltando, ele tinha me agredido naquela época.
Eu não tinha feito nada, eu não tava morando com ele. Vivia um drama do caralho, porque eu tava começando a minha transição, eu tava começando a entender. Eu não sabia se era exatamente isso, daí eu ficava, tipo, mergulho nisso, tipo, começa a transição, porque você vira do avesso, sabe? Quando você vai fazer uma transição, você vai virar do avesso, e não tem volta, tá? E eu quero fazer minha cirurgia, minha linfoplastia, tá? Que é o motivo da minha grande disforia. Isso aqui, ó. Quero tirar a cara, eu vou fazer uma vaquinha, vou criar uma foundation, a fund for raise funds for, né, minha linfoplastia. A louca. Mas gente, porque realmente, enfim, é o que eu preciso. Né? Eu não tava pronto antes, mas agora eu tô, tanto é que o bonitão saiu, né? O agressor de mulheres. Mas enfim. Mas enfim, voltando. Voltar. Ele tinha me agredido e eu tinha vivi um drama lá naquela época. Vivi um drama naquela época porque eu tava no Boticário, tava uma delícia, eu trabalhava lá, fazia design gráfico lá, que eu aprendi melhor a fazer design gráfico. Foi muito espontâneo, inclusive eles tinham criado uma célula especial pra mim lá. Quem trabalha comigo lá sabe, a Desirê, se ela ver esse vídeo ela vai lembrar. Inclusive, saudades, Daisy. Eles tinham criado uma célula lá chamada Influência, que era só pra fazer isso, só entre as jovens aprendizes da época, que era eu, a Emily, a Tainara, uma galera aí. Elas lembram. Só que aí, naquela época, eu tava morando com a Sandra, com a chefe da minha mãe, que tinha me acolhido quando eu saí de casa porque tinha pintado a unha e estava começando a desabrochar. Lembram? Eu vivi um drama de que se eu perdesse emprego eu não conseguiria, não ter onde morar, sabe? Não poderia ser quem eu sou, tinha muito cuidado disso, mas eu tinha muita falta da minha família, eu não sabia lidar com essa falta deles, com a rejeição que eles tinham comigo. Isso me deixava muito balançada, porque eu tava começando a me entender, começando o meu processo de transição, lentamente, sabe, naturalmente. E lá as pessoas já viam, falavam, você é trans. E eu ficava assim, não, eu ficava com medo quando falavam isso, eu não gostava. Mas porque, tipo, eu tava começando, pra mim eu era andrógena, tava, sabe, pra mim era androginia, né, que era o que me deixava confortável pra me expressar isso aqui, eu só. Porque eu não entendia, tava com medo e tal. E eu recebia muitos olhares, sempre recebi muitos olhares, mas eu nunca entendia, sabe, sempre achava que eu era engraçada. Engraçada e feia, assim. Porque realmente eu era, gente, de verdade. Mas, esse não é o ponto. Quando eu comecei a trabalhar no Boticário, eu comecei a desabrochar o meu lado feminino. Ali com o quê? 20 aninhos, uma ninfetinha. Tem umas fotos dessa época. E... eu lembro que eu tava falando. Recebia muitos olhares, né? E aí, isso me deixava bagunçado porque eu não sabia, eu não entendia. Eu não me achava bonita, eu não me enxergava, eu não sabia quem eu era, sabe? Não sabia se era menino ou menina, tava nesse momento pra mim, né? Porque tem pessoas que realmente ficam assim, né? Ficam assim e vão, e tá tudo bem. Mas pra mim eu fiquei assim, só que era só pra eu vir pra cá, entendeu? E eu tava nesse momento, eu não sabia, ele tinha esses olhares, daí eu tinha carência pelo meu pai, daí me colocaram em qualquer relação, sabe? Tipo, os homens me zoaram nessa época. Os homens com quem eu cruzei, me relacionei, me zoaram muito, porque eu era carente, fazer qualquer coisinha. Fazer qualquer coisinha, sabe? Nem me cuidava, sabe? Tipo, no sentido de... eu não me dava respeito, sabe? Isso tirava o meu valor, porque eu não me desvalorizava. Eu era, tipo, eu já era esse mulherão que hoje eu enxergo e com modéstia, né, gente? A gente tem que se valorizar, né, mulheres? Vamos, galera, mulheres. Então, tipo, eu já era esse mulherão, tava em formação, só que eu não me enxergava, ficava me colocando em situações tenebrosas. Ficava triste por isso, né? Tinha os olhares, não sabia me defender tão bem, por meu respeito, sabe? Tava começando a vida. E aí tinha essa falta da minha família, que é a base, né, da gente. Né? Por isso que o meu chakra Muladhara até recentemente, ele nunca tinha se estabilizado, sabiam? Pois é. Sabia? Não sabia? Então você tá sabendo. O meu chakra não tava certo das ideias, vamos falar assim. O Muladhara, que é o da estabilidade, né? Da raiz, de saber quem é.
né? E isso é num processo de formação também da gente, faz parte. Só que quando não tá formado, né, a gente tem outros chakras que nos sustentam, tipo dos nossos pais, né? Por isso que é uma fase de crescimento. Só que o meu foi muito além, porque eu não tava formado ainda. No sentido de saber quem eu sou, por muitas questões e etc. Sabe? Então até então não tava equilibrado esse chakra, né? E enfim, por isso eu viajei bastante, eu viajei muito em busca de respostas, em busca de respostas, conhecendo, sendo educada, né? Foi uma jornada mesmo espiritual que eu vivi, espiritual, social, que eu precisei passar e que me formou, assim, como pessoa, sabe? Em todos os aspectos, todos os aspectos, né? Hoje eu sou mãe de santo, Yalorixá, Yalorifá, Yaleleuá, e graças a esse processo, né? Que é como se fosse a minha gestação, né? Começou nesse momento que eu comecei a criar coragem para falar só isso e vou me manter, sabe? Nesses primeiros impulsos de coragem eu comecei a ser gerado. E é assim que a gente começa a ser gerado, quando a gente começa, né, a ter coragem pra ir, sabe? Viver, mesmo com medo, mesmo sem saber, é isso, não é? Né? Mas ter coragem, sabe? Ali a gente começa a ser gerado que a gente vai conhecendo. Mesmo que a gente não for, a gente vai ter a sensação de ser e vai saber se não é ou não. Entende? Por isso que é bom se desbravar. Uhum. Mas então eu tava nesse momento ainda, tipo, lançando os meus primeiros impulsos de coragem, assim, só isso, só aquilo. Com carência ainda, meu chakra muladhara não tava pronto pra eu sair de casa naquele momento, entende? Não era o momento de eu sair. Meu chakra não tava pronto, por isso que eu tinha essas questões. Eu não tava pronta como pessoa, né? De saber que eu sou uma mulher trans, que eu sou uma mulher, sabe? Que eu quero fazer minha linfoplastia, que eu quero ter minha... Sabe? Não tava. Isso é necessário pra gente sair de casa, é um ciclo natural, tá bom? Isso na natureza, em qualquer lugar, né? Os animais só saem quando já tem isso pronto, já sabem quem são, do que são capazes. É sobre isso o chakra muladhara, né? Eu sou capaz disso, eu sou assim, então eu sou capaz disso, né? O que finalizou a minha estabilidade no chakra muladhara? Olokun, minha mãe, meu orixá, minha orixá. Uau! Olokun. Olokun, Eleuá. Esses dois orixás. Me descobri filha dela, né? Filha da mais velha das águas. Como meu nome diz, inclusive, Abá Yomi, a mais velha das águas. Inclusive tem um cântico de Olokun que fala Labá Omiô. Isso, tipo, mudou tudo. Mudou tudo. Antigamente era redondo aqui, não. Mas a terra era redonda, agora vai ser plana. A louca. Mas voltando, tô brincando. Ai, tô brincando, tô zoando, agora me perdi. Peraí, deixa eu pausar e lembrar. Então, a Locum, lembra? Locum. Ela veio e, tipo assim, com suas águas, sabe? Ai, veio com tudo, não só a Muladhara, com todos os chakras, né? Realmente é a minha cereja do bolo, né? Mais que cereja do bolo, ela é a minha vida. E ela é o orixá das águas do fundo do mar, misteriosa, né? As filhas dela são misteriosas, são como o fundo do mar, geram vida, né? São, tipo assim, não tem fim de possibilidades, é uma caixinha de surpresas, né? No que se dedicar vai se aprofundar, são pessoas profundas, por isso incompreendidas, porque por serem muito profundas, elas esperam profundidade, mas quando não tem, quando as pessoas não chegaram lá. Então acabam mergulhando, sabe assim, aquela frase, mergulhando certo em pessoas erradas, sabe, em águas rasas, juntos de Shallow Now. É isso. Essas são as filhas de Olokun. Mas dois exemplos, Lana Del Rey e Angelina Jolie. São duas filhas de Olokun, tá? Muito profundas, brilham demais. Elas, sabe por que as filhas de Olokun são assim? Porque elas geram o sol. O Olorun, né, que é a energia do sol, né, Olorun, do céu, né? Ele, que é também Yauá, o deus judaico, é o mesmo, tá? Tem esse sincretismo. Nossa, gente, tô assistindo aqui. Tá meu chakra aqui alegre. Alegre. O segundo, ai que delícia. Yauá, porque eu tô fazendo uma coisa que eu sempre quis fazer e que chegou o momento. Yauá
Olorum são o mesmo ser, ok? No candomblé, o Olorum não recebe oferenda, tá? O Olorum não recebe oferenda. Eu vou entrar em detalhes sobre isso, mas para entenderem quem é sobre o Olocum. Elas, então, é é a energia mais antiga. É a energia mais antiga que tá lá no solário, que é a Bíblia. Lá no começo, no princípio, tipo, que não tinha nada. E tinha as águas, o Espírito de Deus, né, dançando sobre as águas. Sabe? É o Olocum e Eleuá, que é Exu, que é Jesus. A gente vai entrar nisso também mais em detalhes, mas são o mesmo ser. Então, no princípio tinha o Olocum e Exu dançando lá. Mas isso a gente vai entrar em outro momento, ok? Ai, tô muito feliz de falar sobre isso mesmo. Mas para entender isso do quão profundas são, então ligadas à vida, assim. Ligadas à vida. Ligadas à vida. Só que quando não cuidadas, né, quando em desequilíbrio, elas viram a morte daí. Real, elas dilaceram, sabe? Por isso muitas são suicidas, né? É muito comum quando filhas de Olocum não estão bem, né? Elas ficam depressivas, suicidas, com facilidades que são muito profundas. Então uma palavrinha que você fala vai entrar lá dentro, sabe? Elas são um oceano, então você fala uma coisa e daí entra lá dentro. Ela digere isso, conecta com tudo que elas já viveram, relembra de coisas, tal. E, sabe, depois, daí te olham de volta, sabe? E daí não falam, mas tá ali tudo ali, sabe? Essas são as filhas de Olocum. Essa sou eu. É muito bom ter me encontrado. A Bayomi é meu nome. Mas que bom ter falado sobre isso, entrei nesse assunto, né? E foi bom ter entrado pra me relaxar e agora eu tô sentindo meus 2 chakras bem babadinho. Muito bom. Acho que eu peguei até umas pedras para, tipo, aumentar. Ah, isso tá muito bom. Nunca senti isso antes, tipo, muito bom. É que eu tô fazendo o que é certo. Tipo, eu tô seguindo. Nossa, tô no caminho, sabe? Assim, quando você sente assim, sabe aquele. Ai, é isso. Hum. Mas então. E aí, nossa, minhas pernas estão ficando. Mas eu entrei em Olocum. Mergulhamos em Olocum. Você viu como é profunda? Quanto tempo falando dela, né? Mergulhamos em Olocum para entender essa finalização, né? Essa estabilização do meu chakra, Muladhara, né? Que inclusive é o nome do meu próximo trabalho, né? Do meu livro, que vai contar minha história até aqui, tá bom? Chamado Muladhara, que vai ser um livro em vídeo. Como assim? Serão lançados em forma de vídeos capítulos. Eu vou, como se eu narrando com cenas, sabe? Como uma série, só que vai ser um livro. Um livro, um cyberlivro, tá bom? Muladhara o nome. E aí ele vai ter também a versão impressa mais pra frente, mas a princípio vai ser em vídeo. Já tenho o prólogo dele gravado, só preciso editar, tá muito incrível. Eu escrevi um texto assim, texto, né, a intro, né, do livro, perfeito. Mas enfim, falar sobre isso. Vocês vão entender sobre o que eu tô vivendo aqui também agora, com esse prólogo. Vocês vão entender o que eu tô vivendo aqui agora com esse prólogo, tá? Se chama Eleuá. Mas enfim. Acho que eu não quero mais falar sobre o que passou. Meus pais saíram. Eu fui agredido de volta. Mas isso é um assunto para outra questão. Beijos. Depois nós conversamos sobre isso. Que bom que eu consegui falar sobre Muladhara da intro com um exemplo prático, porque eu falo sobre Muladhara, tá bom? 24 minutos perfeito. 24.